Estar em dia com a Justiça Eleitoral é fundamental para começar o ano com tranquilidade. Por isso, é importante para a cidadã ou cidadão manter o título de eleitor atualizado, o que pode ser assegurado com a solução de pendências perante a Justiça Eleitoral. A Ana Cecília, chefe de cartório número 29º, explica quais são os principais benefícios de manter o título de eleitor regularizado. Bom, são diversas consequências, né? A principal delas é o cancelamento do título, então ele não pode mais participar das eleições enquanto ele estiver com o título cancelado, e todas essas consequências da vida civil. Por exemplo, ele fica impedido de tomar posse em cargo público, ele fica impedido de assinar carteira de trabalho, ele fica impedido de emitir passaporte, de se inscrever, de se matricular em universidades públicas, em pegar empréstimo em instituições financeiras como o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Os benefícios previdenciários também ficam suspensos, recebimento de Bolsa Família fica suspenso enquanto a pessoa não regularizar o título de eleitor. Então, hoje a inscrição eleitoral, ela é praticamente, ela intermeia todos os serviços públicos existentes, né, de benefícios ao cidadão. Então, é muito importante realmente que, além de participar do processo democrático, de participar do processo eleitoral, né, de decidir o futuro do nosso país, do nosso estado, do nosso município, o eleitor também regularize sua inscrição eleitoral para evitar qualquer sanção aí na vida civil. Além de cumprir uma responsabilidade intrínseca à cidadania, a regularidade eleitoral traz diversos benefícios. Ela permite o exercício do direito da pessoa votar e de ser votada em um pleito caso se candidate. Entre outros pontos, hoje é possível consultar uma situação eleitoral sem sair de casa. No site do TRE Tocantins, nós temos uma opção que é o autoatendimento eleitoral. Lá hoje estão disponíveis praticamente todos os serviços que a Justiça Eleitoral disponibiliza nos cartórios físicos, à exceção do primeiro alistamento, né, do primeiro título de eleitor, porque esse título ele depende da coleta biométrica dessa pessoa que vai tirar o título. Os demais serviços da Justiça Eleitoral, consulta a situação da inscrição eleitoral, emissão de certidão de quitação, pendência, regularização de pendências de alguma eleição que ficou sem votar, alguma multa que tenha que pagar, e transferência de títulos, alteração de dados cadastrais, alteração do local de votação dentro do mesmo município. Todos esses serviços estão disponíveis no site do TRE Tocantins, a partir do menu autoatendimento eleitoral. A chefe de cartório, Ana Cecília, também enfatiza para cidadão ou cidadão regularizar o título de eleitor suspenso. É necessário apresentar documentos que comprovem a retomada dos direitos políticos, as principais razões que o título de eleitor pode ser cancelado e as consequências de não manter o título de eleitor em dia. O cancelamento do título de eleitor, ele acontece principalmente por dois motivos. O primeiro é o falecimento do eleitor, né? Esse falecimento ele gera o cancelamento do título de eleitor. E o segundo motivo mais comum é a ausência às urnas por 3 eleições consecutivas. Então é importante a gente lembrar que cada pleito, cada turno é considerado um pleito para a Justiça Eleitoral. Então, por exemplo, esse ano em Palmas nós tivemos o primeiro e o segundo turno. Só esses 2 turnos eles já contam como 2 pleitos. Se o eleitor tiver, por exemplo, faltado, né, deixado de votar em algum dos turnos ali da eleição presidencial de 2022, é passível que o título dele seja cancelado a partir agora desse ano. Então, esses são os principais motivos de cancelamento. A suspensão da inscrição eleitoral, ela já decorre especialmente de condenações criminais, improbidades administrativas, recusa de cumprimento de obrigação do serviço militar, né, aquela recusa de cumprimento de obrigação a todos impostos. Então, a suspensão dos direitos políticos, a suspensão da inscrição eleitoral, ela está ali dentro daquele rol previsto na Constituição, no artigo 14. Né, são as condenações criminais, as improbidades, incapacidade civil e outros motivos. Os casos de cancelamento já são casos realmente decorrentes da vida civil do eleitor, seja o falecimento, seja a ausência às urnas por 3 eleições consecutivas. Bom, são diversas consequências, né? A principal delas é o cancelamento do título, então ele não pode mais participar das eleições enquanto ele estiver com o título cancelado, e todas essas consequências da vida civil.
Por exemplo, ele fica impedido de tomar posse em cargo público, ele fica impedido de assinar carteira de trabalho, ele fica impedido de emitir passaporte, de se inscrever, de se matricular em universidades públicas, em pegar empréstimo em instituições financeiras como o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Os benefícios previdenciários também ficam suspensos, recebimento de Bolsa Família fica suspenso enquanto a pessoa não regularizar o título de eleitor. Então, hoje a inscrição eleitoral, ela é praticamente, ela intermeia todos os serviços públicos existentes, né, de benefícios ao cidadão. Então, é muito importante realmente que, além de participar do processo democrático, de participar do processo eleitoral, né, de decidir o futuro do nosso país, do nosso estado, do nosso município, o eleitor também regularize sua inscrição eleitoral para evitar qualquer sanção aí na vida civil. Bom, a principal orientação que a gente dá ao eleitor é realmente comparecer a todos os pleitos, né? Não deixar de votar. Se não foi possível, por algum motivo, não participar de algum turno, de alguma eleição, buscar a justiça eleitoral e tentar justificar essa ausência às urnas o mais rápido possível, justamente para evitar esse cancelamento. Se o cancelamento foi inevitável, se já o eleitor já se ausentou por 3 eleições consecutivas, não justificou, ele pode vir ao cartório eleitoral ou buscar o autoatendimento no site e pedir a regularização do título de eleitor. É uma reativação dessa inscrição eleitoral. Então, ele vem, quita, né, as pendências que ele tem junto à Justiça Eleitoral, de eventuais multas, e pede a regularização, que é a reativação desse título.